Pessoal, sexta-feira a gente sempre traz o Eric Wilson, analista internacional, e a Lara conduz essa conversa com o Eric, trazendo aqui pontos importantes da política internacional, relação Brasil e Estados Unidos, e dessa vez, entre outros assuntos, eles conversaram sobre o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, que está sendo pressionado a deixar o cargo após vazamento de bate-papo com planos de guerra. Na tela do Poder Expresso, Lara Corsino conversando com Eric Wilson. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma sexta-feira, com o nosso analista internacional, Eric Wilson, para tratar dos principais temas envolvendo os Estados Unidos nessa semana. E tivemos, nos últimos dias, um escândalo em território americano envolvendo o governo de Donald Trump e a segurança americana, porque, sem querer, a princípio, isso foi o que foi divulgado, o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Mike Waltz, incluiu um jornalista em um grupo de mensagens da segurança americana, um grupo secreto, sigiloso, restrito para tratar de ataques coordenados contra outros países. A partir daí, mensagens que este jornalista viu foram vazadas, foram colocadas a público com conversas sigilosas e que deveriam ficar restritas ali aos integrantes daquele grupo. Foi um caso que podia dar uma repercussão muito perigosa, ainda pode, ainda está sendo falado bastante nos Estados Unidos, e sobre isso a gente vai conversar justamente com o Eric. Antes de tudo, Eric, queria que você explicasse pra gente como é que aconteceu essa inclusão de um jornalista. Foi de fato sem querer, e o que está circulando nos bastidores por aí em relação... Aliás, por aí não, porque tem um fato importante a ser mencionado aqui. Eric está em solo brasileiro. Ele acabou de chegar em São Paulo, mas estava lá nos Estados Unidos e queria que você contasse os bastidores do que está acontecendo por lá em relação a esse episódio. Muito boa tarde, Lara. Olha, o alvoroço sobre esse escândalo tá cada vez mais forte, porque essa história não deixa de ser um dos maiores erros operacionais da inteligência dos Estados Unidos nos últimos tempos, talvez na história, pelo menos na história moderna. Então, vamos resumir. O que está acontecendo? Enfim, altos funcionários do governo americano, incluindo o vice-presidente, o J.D. Vance, o Marco Rubio, que é secretário de Estado, o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, ou seja, o alto escalão, ou seja, do governo americano, do Trump, estavam todo mundo assim num chat, assim, basicamente no Signal, né? E Signal é um aplicativo mais ou menos como o WhatsApp, mas, ou seja, o diferencial, vamos dizer, do Signal é que muita gente se considera ser um pouco mais seguro que essas outras ferramentas ou outros aplicativos. Mas não é uma coisa aprovada pelo governo americano. E, enfim, ou seja, é um aplicativo de mensagens criptografadas, sim, senhor, mas, ou seja, para discutir ataques militares, como no caso que estavam discutindo planos de guerra para atacar os Houthi, que é um grupo que opera no Iêmen, que ataca os navios no Mar Vermelho, é um grupo apoiado pelo Irã, ou seja, isso já é um escândalo. Mas, para piorar, como você falou, ninguém sabe exatamente por quê, mas, assim, sem querer, esse grupo incluiu um dos maiores jornalistas dos Estados Unidos, o editor-chefe da revista Atlantic, que é uma das revistas mais influentes na política americana. E esse cara, como ele explicou, no início, quando ele foi adicionado, ele achava que era ou um trote, ou que era uma tentativa de assim, alguma coisa de contra-informação da Rússia ou da China, do Irã ou de outro grupo assim. Eles não estavam entendendo exatamente o motivo, mas só que quando ele começou a perceber que as mensagens que ele estava acompanhando assim, ao longo de umas 2 semanas, ou seja, teoricamente entre o vice-presidente, o secretário de Defesa, o secretário de Estado e outros altos membros
e ele percebeu que estavam falando sobre um ataque no Iêmen contra os Houthis, e depois, 2 horas depois, ele viu que nas notícias realmente esse ataque aconteceu. Ele percebeu que não era trote, não era brincadeira, era um grande erro. E aí ele decidiu se afastar, porque ele entendeu que ele estava, sem querer, tendo acesso a informações extremamente classificadas, e ele se retirou, mas ele gravou toda a conversa. E aí ele publicou inicialmente uma reportagem explicando como aconteceu tudo isso, essa história. E a reação do governo Trump era, não, esse cara está mentindo, não teve acesso, não era nada disso e tal. Aí, aos poucos, ele foi soltando mais informações, porque ele tinha gravado tudo, né? Que no início ele não achava legal ele divulgar, por exemplo, as coisas que ele estava vendo nessa conversa, mas na medida que o pessoal do governo do Trump estava dizendo, não, esse cara está mentindo, está exagerando, não é bem isso, não eram planos de guerra, ele foi soltando, até que tal ponto que agora senadores, ou seja, dos 2 partidos, republicanos e democratas, estão querendo saber o que aconteceu, porque isso demonstra um dos maiores vazamentos de informações, e graças a Deus foi um cara responsável, um americano, que assim, foi assim, o recipiente dessas informações. Imagina se isso tudo tivesse acontecido, né, e se isso tivesse caído nas mãos de alguém, um operador assim, na Rússia ou na China ou outro país assim que é um adversário dos Estados Unidos. Então, é um grande alvoroço que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Pois é, a gente estava vendo aí na tela, vou pedir para o Thiago colocar de novo para a gente os prints, né, que foram divulgados pela The Atlantic, por esse jornalista da The Atlantic, e aí a gente tem, como você já disse, Eric, o próprio vice-presidente, J.D. Vance, falando, né, time, eu acho que estamos cometendo um erro, a razão mais forte para fazer isso, que é o ataque que eles estavam planejando ao Iêmen, que aconteceu no dia 15 de março, a razão mais forte para fazer isso é, como o presidente disse, enviar uma mensagem, mas não tenho certeza se o presidente está ciente de quão incongruente isso é com a sua mensagem sobre a Europa no momento. Há um risco adicional de vermos um aumento moderado a severo nos preços do petróleo. Só dando uma geral aqui, né, no que foi essa conversa, porque os prints estão em inglês, a gente tem também o diretor da CIA, a Agência Central de Inteligência, John Ratcliffe, dizendo que um adiamento no planejamento dos ataques não iria impactar a CIA negativamente e que o tempo adicional poderia ser usado, inclusive, para identificar melhores pontos de partida para monitorar a liderança Houthi. E a gente também tem outro participante ali importante nessa conversa, que é o Pete Hegseth, o secretário de Defesa. Ele diz: estamos preparados para executar, e se eu tivesse o voto final de sim ou não, acredito que deveríamos prosseguir. Isso não é sobre os Houthis, vejo isso como 2 questões. 1, restaurar a liberdade de navegação, um interesse nacional fundamental, e 2, restabelecer a dissuasão que Biden destruiu. Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, antecessor de Donald Trump, atual presidente americano. E aí J.D. Vance, por fim, concorda, né? Se você acha que devemos fazer isso, então vamos em frente, só odeio ter que socorrer a Europa novamente. E aí, a partir dessa conversa, eles definem que, de fato, vão manter esse ataque no Iêmen no dia 15 de março, e ele, de fato, aconteceu. Agora, Eric, falando sobre esse conteúdo, né, dessa troca de mensagens entre esses membros do governo americano e representantes da segurança dos Estados Unidos. Por que essa tentativa de adiar? O que estava em jogo ali? E por que esse ataque também que aconteceu no dia 15 de março ao Iêmen? O que a gente está vendo, Lara, nessa situação é que quando eles acham, ou seja, eles sendo os altos membros do governo do Donald Trump, quando eles estão achando que estão dentro do círculo deles e estão, obviamente, não falando nem para os eleitores, nem para a imprensa e nem para o Donald Trump mesmo, você vê que tem talvez uma maneira de ver as coisas um pouco diferente do próprio presidente. Isso criou, de certa forma, um atrito entre o J.D. Vance e o Donald Trump. Depois, assim, ele teve que limpar, o J.D. Vance, quer dizer, teve que limpar o que ele falou nessas mensagens, dizendo, não, já sentei com o presidente, a gente se entendeu, etc. Porque você vê que, basicamente, o Donald Trump está dizendo publicamente, sobretudo com relação às suas
negociações perante a Europa são bem diferentes do que estão sendo comunicados dentro daquelas mensagens, porque o J.D. Vance vê claramente que o grande beneficiário desses ataques contra o Houthi vai ser os navios europeus, e eles estão num momento de bastante tensão, ou seja, em termos de acordos comerciais e briga de tarifas, essas coisas todas, com a Europa. Eles acham que também a Europa não paga sua parte, ou seja, não está contribuindo para a OTAN conforme devem contribuir, que estão achando que não contribuíram para defender a Ucrânia na guerra contra a Rússia como deviam ter feito. Então, quer dizer, isso mostra que, basicamente, nos bastidores do governo americano é uma coisa, o que dizem publicamente é outra coisa. Agora, todo mundo que acompanha as notícias dos Estados Unidos sabe que sempre é assim. No Brasil não é bem diferente também, não. Ou seja, o que acontece nos bastidores é bem diferente do que as pessoas falam publicamente. Mas a gente está vendo claramente agora, em tempo real quase, ou seja, uma demonstração disso. A outra coisa que é bem interessante a ver é o que grandes observadores da política internacional, de relações internacionais, de questões de segurança, pessoas que compunham parte do governo antigo, do primeiro governo, estão chocados com o grau de, vamos supor, amadorismo desse grupo. Ou seja, eles estão, de certa forma, lidando com isso como se não tivessem tanta experiência. E, de fato, fora o Marco Rubio, que era um senador e que lidava com questões internacionais, que é o atual secretário de Estado, muitas dessas pessoas não têm muita experiência, estão aprendendo, como a gente fala em inglês, on the job, ou seja, estão aprendendo na medida que vão fazendo o trabalho, ou seja, não chegaram com um arcabouço grande, uma história grande de experiência nessas coisas. Então, muita gente está um pouco chocado que agora as chaves da grande máquina de segurança que representa os Estados Unidos no mundo está nas mãos de meninos e meninas que estão dirigindo o carro com 18 anos e não com 30, 40 anos, ou seja, na volante, ou seja, no timão. Bom, Eric, agora vamos falar um pouco, separar um tempo aqui para analisar a figura central, né, o pivô disso tudo, que é o Mike Waltz, né, o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que incluiu o jornalista e a partir daí tudo aconteceu. Quem é Mike Waltz? Ele já se envolveu em outras polêmicas antes, ele está sendo pressionado para deixar o governo. Trump já defendeu ele, né? O Trump está defendendo ele como ele sempre faz, mas eu acho que a gente vai ver se ele vai sobreviver mais uma semana, porque de fato foi ele que incluiu, e ele admitiu que ele, assim, por engano, ou seja, foi um erro dele, incluiu esse jornalista do Atlantic, ou seja, ele achou, porque como no perfil, no signo desse jornalista, só aparecem os iniciais, muita gente especula que ele achava que era outra pessoa que ele queria incluir. E como o Signal é uma ferramenta que se usa muito, ou seja, jornalistas usam isso para falar de uma forma sigilosa com pessoas de governos, ou seja, evidentemente ele já estava dentro dos contatos dele, mas ele selecionou a pessoa errada, só vendo os iniciais, achando que era outra pessoa. Ninguém sabe ainda quem que ele devia ter achado que era, ou seja, ninguém decifrou isso ainda. Mas, de qualquer forma, ele fez isso, ele admitiu. E hoje em dia foi um gafe tão grande que tem senadores, tanto como disse, dos democratas, que é de esperar, mas também dos republicanos, que estão dizendo que esse cara não pode mais continuar. Porque o que está acontecendo é que quem está vendo essa situação toda é também o que a gente chama dos 5 olhos, né? Os Five Eyes, que são os grupos que compartilham inteligência, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e a Grã-Bretanha. E, além disso, os aliados na Europa e também grandes aliados em regiões estratégicas, como, por exemplo, Israel. E esses países devem estar olhando essa situação, esse amadorismo que está acontecendo na área de segurança nacional do governo americano, estão repensando, será que a gente pode confiar esses homens e essas mulheres com nossa inteligência? E isso está criando também outro tipo de terremoto, ou seja, no cenário internacional de segurança. Eric Weirson, nosso analista internacional aqui do Poder Expresso de todas as sextas-feiras. Muito obrigada pela participação aqui mais uma vez no programa. Até semana que vem e boa estadia aqui no Brasil para você. Valeu, Lara. Bom fim de semana.